Quando eu comecei a pensar em escrever felicidade, eu comecei a falar qual o oposto de felicidade. E aí eu bati que o oposto de felicidade é depressão. E eu já tinha escrito sobre depressão. Não é alegre, não é tristeza, não é oposto. Não é possível ser feliz se você está numa depressão. Sim. Por isso que eu falo sempre para as pessoas assim, tem uma pessoa em depressão, fala assim, vai andar na praia, vai correr. Mas eu não quero Eu sair falo, da cama, amor, cara. se a pessoa tivesse condições de pensar em fazer isso, ele não estava em depressão. Então, eu sempre falo isso. Não é simples. Você fala para uma pessoa que está com pneumonia, fala assim, você agora tem que andar na praia, respirar, abrir o pulmão. Não, ela primeiro... Só você falar isso que eu já tive pneumonia, já até me deu falta de ar. Ela primeiro tem que curar a pneumonia, para depois fazer todas as coisas que possam evitar. Gente feliz demais também está deprimida? A euforia demais pode ser uma depressão? Pode ser. Não, o que acontece é o seguinte, essa euforia que a gente fala, ou mania, ela está dentro de um transtorno de humor, que é o transtorno bipolar do humor. Entendi. No transtorno bipolar do humor, você tem momentos de profunda tristeza e você tem momentos de profunda alegria, mas não é uma alegria, não é a felicidade, porque a felicidade é calma, é tranquila. É uma alegria desproporcional, injustificável. Por exemplo, você ter uma euforia no velório do seu pai. Sim, não. Você chegar lá e a pessoa está enlouquecida, gargalhada, isso é desespero. Eu sempre digo que uma euforia, ela esconde uma depressão mesmo. É quase como se você, para não cair na depressão, você fosse para a euforia. Ou aquela pessoa que você perguntou, oi, tudo bem? Estou ótimo, nunca estive tão bem. Você olha e fala assim, não estou entendendo. Você está bem, você está bem. É over. É demais, né? É over. Ele é um e ponto na a mais. euforia, você tem não só essa coisa desproporcional, mas você, quando vai ficando muito, a pessoa vai tendo irritabilidade, ela não vai dormindo, ela fica hipersexualizada. Eu brinco que toda vez que você vira uma mulher muito maquiada, muito na base do vermelho, com batom vermelho, com decotes extraordinários, sem ser Tudo junto. Tudo isso junto, e uma pessoa que fala muito rápido e que não tem paciência com nada e sai xingando, você está diante de uma pessoa que está com euforia. E ela pode ser uma borderline também? O borderline, qual a diferença? Borderline, porque eles se passeiam próximos. Eles têm momentos. Da Bia, leiam, porque eu sei muita gente tem interesse sobre borderline e eu nunca tinha lido uma coisa tão profunda e tão fácil de você entender. É difícil, é complexo. Mas você escreve de uma maneira que você divide o conhecimento de uma maneira fácil de você absorver. Mas tem que querer, né? Absorver também. Tem que ser, né? Esse daqui fala bastante bem disso. É de borderline. A diferença, borderline é um transtorno de personalidade. O que significa isso? Antes de ser uma patologia, é uma maneira da pessoa ser. É transtorno de personalidade. O transtorno bipolar já é um transtorno de humor. É uma doença. Mesmo. Então, o que acontece? No bipolar, você tem essa marcação, você tem a depressão, e não é uma depressão pequenininha, ou porque eu me frustrei, eu fico meio deprimido uma semana. Não. É depressão que você vai ladeira abaixo, perde funcionalidade, desconecta do teu mundo. E também você alterna com a euforia ou hipomania, que a pessoa pode não ter essa euforia, essa mania franca, como a gente falou, que muda padrão, irritabilidade, ou pode ter uma hipomania. Por isso você tem o bipolar tipo 1, que é depressão com essa mania totalmente franca e descontrolada. Ou tipo 2, que você tem a depressão e alterna com hipomania, que você está acelerado, você está um pouquinho over, mas você não capota. Tá. Na euforia mesmo, na mania mesmo do tipo 1, você capota. Tem uma hora que você capota. Tanto que muitas vezes... Capota o quê? De cair mesmo? Não, capota é ter que parar. Porque assim, não dorme, entendi. Tem uma hipersexualidade. Então são pessoas que chegam ficam 5 dias sem dormir. E aí chega uma hora que dá arritmia cardíaca, que capota. Cai mesmo. Cai. Você tem que internar, às vezes, para a pessoa dormir, porque ela vai ter uma arritmia cardíaca grave. Isso na bipolaridade. Na bipolaridade tipo 1. Que é uma doença mental diferente do... Para a bipolaridade tem mais tratamento? Cura, eu acho que... Tem tratamento.
tratamento padrão estabilizador de humor, que é o carbolítio, Tá. que tem outros vários, mas vamos dizer que foi o primeiro. Então, você tem o padrão de estabilizar aquele humor. Bipolar, você tem que tratar a vida toda. E tem um componente genético muito grande. Muito grande. Tá? E o grande risco do bipolar é que é o maior índice de suicídio. É o maior risco de todos. Por essa instabilidade. Porque quer de fato ir embora ou quer chamar atenção? Não quer chamar atenção. Esse quer Ele mesmo. quer ir embora mesmo, porque chega uma hora que é um desgoverno, porque assim, no bipolar, quando ele está na mania, na euforia, é como se ele fosse rico. É um jorro de ideias, de sexualidade, ele se sente muito bem. Nenhuma pessoa em euforia quer se tratar. Porque é uma energia inesgotável, é um falar inesgotável, é um se ver maravilhoso. Toda pessoa em euforia se vê maravilhoso, os outros é que não prestam. E muitas vezes ele é agressivo com os outros porque ele se acha o rei da terra. Principalmente com quem está querendo ajudar e mostrar para ele que ele é refratário. Sim. Ele não consegue Porque se você ver. imagina o seguinte, você de repente, do nada, você não precisa dormir, você não precisa comer, você tem hipersexualidade, você se acha lindo, ou eu me acho linda, maravilhosa, inteligente. Quem quer sair dessa situação? O problema é que depois vem a depressão. O problema é que isso não se sustenta fisicamente. Então, é muito difícil convencer um bipolar a se tratar na euforia. Ele trata na depressão. É mais fácil. Mas depois, quando ele sai da depressão, ele larga o tratamento? Tem problema de adesão ao tratamento? O grande problema também é que quando você dá o antidepressivo para o bipolar, ele pode virar para mania, para euforia. Putz. Então, a dosagem, é o tudo, tratamento mais difícil de você ajustar. E é um tratamento que, por exemplo, você não pode beber, você não pode se dar o luxo de dormir mal, porque qualquer coisinha te desestabiliza. Cursos completos com conteúdo de qualidade, uma bagagem única sobre TDAH, ansiedade, depressão, psicopatia, toque e borderline. Masterclasses com os tópicos mais pertinentes da mente humana e habilidades emocionais. Uma linha direta para conversar e tirar dúvidas comigo e muito mais. Tudo isso em um só lugar. É a esse ecossistema que os membros da nossa comunidade Ser Humano Sustentável têm acesso. E tenho certeza que pode te ajudar a entender melhor sua mente e alcançar sua melhor versão. Tudo isso através do conhecimento. E fica ligado, são raras as vezes em que as portas da comunidade se abrem, e sempre por tempo limitado. Então, não vai deixar essa oportunidade passar.